Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio que trata de forma simples de acontecimentos históricos. E o Tempo de História de hoje é sobre a Revolução do Haiti, também chamada de São Domingos, que ocorreu de 1791 a 1804. E qual a importância da Revolução do Haiti? Além de ser mais uma revolução baseada nos ideais iluministas, lembrando daquele lema liberdade, igualdade e fraternidade, lema esse que inspirou a chamada Era das Revoluções, como classifica Eric Hobsbawm, um historiador. A Revolução do Haiti, ela é simbólica porque foi uma revolução feita por negros escravizados, que tomaram o poder da ilha e proclamaram a independência do país, e passaram a ser governados também por negros. Agora imaginem, a Revolução do Haiti aconteceu na virada do século XVIII para o século XIX, momento quando a América ainda estava sob domínio das elites escravistas, momento quando a América tinha como base da sua economia a mão de obra escrava africana. Imagina a notícia que escravos haviam tomado o poder na ilha e, além de alcançarem suas liberdades individuais, eles libertaram o país do domínio das elites escravocratas coloniais, se tornando então o primeiro país da América Latina a se tornar independente. Bem, isso aterrorizou as elites e daí surgiu o haitianismo, ou seja, um grande temor, um grande medo, uma preocupação das elites escravistas de que o exemplo do Haiti pudesse chegar e se repetir nos seus próprios países. E abrindo parênteses aqui, esse, aliás, foi um dos temas que eu abordei na minha dissertação de mestrado, chamada Notícias da Bahia. Dissertação que eu defendi lá em 2006, há muito tempo atrás, na Universidade Federal Fluminense. E o que me impressionava era pensar como a corte do Rio de Janeiro, repleta de negros escravizados, reagiu principalmente a partir da Revolta dos Malês. Revolta dos Malês, lembrando que aconteceu lá em Salvador, na Bahia, ela data de 1835, aonde negros também lutaram contra a escravidão, planejaram se rebelar. Ou seja, a partir da Revolta dos Malês, o medo do haitianismo reacendeu no Rio de Janeiro, mesmo cerca de 30 anos depois da independência do Haiti. E é interessante que nas documentações, como nos jornais da época, na documentação da Polícia da Corte, ficava expressa a proibição de ajuntamentos de negros no Rio de Janeiro, sob a alegação de que eles pudessem estar tramando uma revolta. E lembrando que isso não era novidade naquele momento, até porque a proibição do ajuntamento de negros já havia sido institucionalizada bem antes da Revolta dos Malês, como já aparecia no Código Criminal de 1830, que, dentre outras coisas, estabelecia, por exemplo, que a capoeira, a arte marcial dos negros, praticada pelos negros, ela havia sido classificada como crime de vadiagem. Então, justamente pensando na preocupação do ajuntamento de negros, que é um momento de socialização, que os negros, através da prática da capoeira, poderiam estar confabulando, poderiam estar tramando uma rebelião que poderia ser uma repetição daquilo que os negros haviam feito no Haiti. Bem, mas voltando para o Haiti, então o que aconteceu de tão significativo no Haiti para que houvesse tamanha repercussão, tamanha preocupação no restante da América, inclusive na América Portuguesa, ou seja, aqui no Brasil? Para entender a luta de independência, como aconteceu a independência do Haiti, a gente precisa retroceder um pouquinho, como de costume, voltar um pouquinho no tempo e lembrar como era o Haiti então antes da Revolução. Para começar, o Haiti também era chamado de São Domingos. Era uma das mais ricas colônias da França, na América Central, ali na região do Caribe. Mas aí você pode se perguntar,
Mas ali a Mesoamérica, a América Central, ela não era colonizada pela Espanha? Sim, lembrando que desde a chegada de Cristóvão Colombo, lá em 1492, o Caribe, as chamadas Antilhas, eram propriedade da Espanha. Porém, lá no século XVII, a França vence a disputa por aquele território e passa a dominar a parte ocidental da ilha, que passou a se tornar uma das principais produtoras de açúcar dentro daquele sistema de plantations. A gente já conversou sobre as plantations, que são as plantações, lá no áudio sobre a independência das 13 colônias 1. Mas falando rapidamente, as plantations é quando você tem grandes latifúndios, monocultores, com mão de obra escrava africana para exportação. Então, o que quer dizer isso tudo? Grandes latifúndios, grandes fazendas, monoculturas com o cultivo de um único alimento em grandes proporções, utilizando mão de obra escrava para atender o mercado internacional, para ser vendida internacionalmente. Então, como é que era a sociedade colonial no Haiti? A gente pode pensar na distribuição, a proporção dessa sociedade. Cerca de 85% da sociedade colonial haitiana era composta por negros escravizados. 10% eram de negros e mulatos, lembrando que mulatos são mestiços, mistura de branco com negro. 10% eram de negros e mulatos livres. E apenas 5% era composto por brancos, que eram, na verdade, a elite colonial. Tanto brancos ricos quanto brancos pobres geravam em torno de 5%. Então, pensando, 95% da população era composta por uma maioria de negros, somando negros escravos e não escravos e afrodescendentes, frente a uma minoria de 5% branca e escravocrata. Agora, como é que começa a Revolução Haitiana? Como é que acontece a Revolução do Haiti propriamente? No ano de 1791, o negro Toussaint Louverture liderou a população negra na luta contra o domínio da elite branca, na luta contra a escravidão. Influenciado, obviamente, pela onda revolucionária da própria França, lembrando que a Revolução Francesa estava em processo, a Revolução Francesa havia começado em 1789 e foi até 1799, influenciado também pelos ideais iluministas e pela própria dinâmica da sociedade escravista haitiana. E após uma série de levantes, a Convenção Nacional na França, no ano de 1794, aboliu a escravidão na colônia francesa do Haiti. Lembrando que a Convenção Nacional foi o período mais radical da Revolução Francesa, principalmente porque estava sob o domínio das classes populares, das camadas populares francesas. Porém, no ano de 1802, já no Império de Napoleão Bonaparte, no Império Napoleônico, Napoleão Bonaparte revogou a abolição da escravidão e enviou tropas francesas para a ilha, sob o domínio de Charles Leclerc, que acabou prendendo Toussaint Louverture, o líder da Revolução, que foi deportado para a França, que acabou morrendo um ano depois, em 1803, numa prisão francesa. Mas, obviamente, mesmo com a prisão de Louverture, os haitianos, os negros haitianos, continuaram a sua luta pela liberdade. E em 1804 eles já contavam com a liderança de um outro negro, Jean-Jacques Dessalines, que assumiu a liderança da Revolução, que derrotou o exército francês e em 1804, em janeiro, em 1º de janeiro de 1804, proclamou a independência do Haiti, que se tornou a primeira nação negra independente na América. E Jean-Jacques Dessalines, ele foi coroado o imperador desse país, livre do domínio da França. Porém, a França só reconheceu a independência do Haiti em 1825. Bem, esse foi o Tempo de História. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal do YouTube Tempo de História. Ative o sininho para receber a notificação da chegada de mais áudios. E siga
a página do Facebook Tempo de História e também a conta do Instagram. Até a próxima!